Alô família Alviverde, olha só, faltam 2 dias para a final da Copa Libertadores da América e eu não quero perder muito tempo, já bora lá para ver tudo aquilo que o Sport Center e a mídia tem falado a respeito do nosso Palmeiras e dessa preparação para a grande final. Antes disso, se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa seu joinha, não perde tempo, aqui você fica ligado por tudo que rola no mundo Palmeiras. Então já bora pro vídeo de hoje, valeu família, grande abraço. Vocês nessa reta final de Libertadores, porque assim, tem que ter alegria, futebol tem que ter intenção. Óbvio que tem intenção, mas tem que ter alegria e tem que ter leveza. Boa sorte, palmeirense. Boa sorte, rubro-negro. Mas a gente segue falando dessa final, porque é do Allianz, né? A personagem do Allianz Parque. Fica de costas, não vê o jogo. Sabe aquele time de segurança que não vê o jogo, sai o gol. Quero dar uma olhada. Que história é essa? Vamos contar agora no Sport Center. Tem gente que só acredita vendo. E tem gente que nem precisa ver para acreditar. É o caso da Isabela, torcedora do Palmeiras que viralizou na virada épica sobre a LDU na Libertadores. Ela estava trabalhando no Allianz Parque e sequer podia olhar para o campo. Mas ao viver a noite mágica, foi impossível segurar as lágrimas. Uma virada épica! Uma noite mágica! Foi assim que a história dela ganhou o Brasil. Chegou na Bel, o Veiga me respondeu no Instagram, então tomou uma proporção muito grande. Foi um pouco depois do pênalti ali, naquele momento, porque estava todo mundo ali em cima de mim, comentando toda a situação, e eu não podia olhar para trás. Eu não imaginei que realmente iam me gravar, porque nunca passou na minha cabeça essa situação toda, né? E aí, a hora que eu vi no dia seguinte, eu falei, meu Deus, e eu comecei a chorar de novo, vendo e relembrando o que estava sentindo na hora. Olha, é diferente. Então, mas como eu falei, a sensação de estar ali já valia a pena. Saber que eu estava participando daquele momento diferenciado, inédito do Palmeiras, então já valeu a pena. No dia em que o vídeo viralizou, Isabela trabalhava para uma empresa terceirizada no Allianz Parque. Hoje faz parte do clube, trabalhando no programa oficial de sócios torcedores do Palmeiras. Tem uma semana aí em média, então é tudo novidade ainda, não tive tempo de parar para poder contar para o pessoal, mas é algo também que aconteceu e eu fui pega de surpresa mais uma vez. Na última partida do Palmeiras no Allianz na temporada, Isabela foi apenas torcer para o time do coração. E se naquela noite histórica ela não pôde olhar para o campo, nesse jogo, enfim, podia ver tudo. É muito bom, né? Porque é uma sensação totalmente diferente. Você tá de costas ali apreensiva e aí no momento você tá vendo, por mais que você continue estando apreensiva, porque você tá vendo a situação inteira, mas é um sentimento de alívio, porque você pode cantar, você pode gritar, você pode xingar, então você não fica totalmente contida ali pra tudo. A paixão verde e branca vem de casa, de um amor que o pai ensinou cedo e ela carregou pra vida. Como diz a música, o amor que eu sinto por ti eu vou passar para meus filhos, né? Então, tanto ela, a Isabela, quanto o Bruno, meu outro filho, eu meio que fiz ser palmeirense. Desde pequeno, trazer em jogo, música do Palmeiras, roupa e aprender a ter essa paixão por um clube, sabe? Respeitando os outros, mas tendo essa paixão pelo Palmeiras, principalmente. Tinha escolha sair de casa logo beber, se não gostasse, ou torcer pro Palmeiras. E se o coração acelerou na virada contra a LDU, imagina na final de sábado. A expectativa é uma só: sair do trabalho e se juntar à festa nos arredores do Allianz na hora da decisão. Eu saio entre 1h30 e 2 horas, e aí eu venho pra cá logo, já fico aqui instalada e tá tudo certo. E a expectativa pra final da Libertadores? 2-0. Então ainda não sei de quem os gols, mas vamos ver quem vai ser o ilustre dessa vez, porque foram 2 jogadores nos últimos campeonatos aí totalmente inusitados. Vamos ver quem dessa vez vai ser a que vai fazer literalmente a glória eterna totalmente diferenciada. E agora o Andrés do lado do Palmeiras, né? Pois é, podia ser muito gol dele, ia ser assim, ia fechar com chaves de ouro, mas a gente não tem como prever, né? Então é um achismo bom, mas agora é esperar chegar sábado aí, mesmo apreensiva.
Vamos lá, 73 jogos, o Palmeiras e o Flamengo na temporada. Palmeiras, 73 jogos, o Flamengo 72. Ali a gente tem vitórias, empates e derrotas, eu vou focar no aproveitamento. 66% do Palmeiras, 70% do Flamengo. Nunca imaginei. Nem dos meus melhores sonhos eu acho que imaginava. Meu sonho, na verdade, era jogar um jogo só pelo Palmeiras. Eu acho que já estaria realizado, né? Viver o que eu vivo, eu acho que nem se eu criasse na minha cabeça o melhor dos cenários, eu acertaria tudo que eu estou vivendo. Tem dado certo, do tempo pra cá me adaptei bem, estou mais feliz fazendo gols e ajudando o Palmeiras, que é muito importante. Trabalho também com a ajuda do professor Abel, sua comissão, todos os meus companheiros também, todo o staff, que depositaram a confiança em mim, que me deram todo o suporte, todo o carinho, por mais que eu não estava desempenhando um bom futebol, e graças a Deus deu tudo certo e hoje estou dando felicidade para todos eles. Um dos dois vai sair tetra de lá de Lima. Queremos que seja a gente, né? Vemos trabalhando muito para isso, sonhamos com isso, montamos um elenco muito forte com grandes jogadores. É isso que queremos, colocar uma foto nossa na parede aqui como campeão da Libertadores mais uma vez e poder fazer com que o Flamengo seja cada vez maior. Eu cresci assistindo a Libertadores do Brasileirão, então é algo nostálgico, né? Que me leva à minha infância e a todas as memórias que eu tenho. É algo muito importante que seria colocado ali lado a lado na prateleira com o Champions League. Eu, como já falei, parece até clichê, mas é a verdade. É realmente um sonho, porque era algo que quando estava crescendo era algo muito distante, né? Toda criança sonha, mas os sonhos eles são bem distantes da sua realidade, mas estão ali para você buscar. Vamos lá, mais informações de Palmeiras e Flamengo. A gente volta a Lima para saber as coisas do Palmeiras, já o Flamengo. Lili Nascimento e Jean Oddi na tela, bom dia aos dois. Tudo bem, Lili? Tudo bem, Mota? Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom dia, Jean. Bom dia, Lili. Estamos aqui com o lado verde da história, né? Em frente ao hotel em que o Palmeiras está hospedado. O Palmeiras que hoje sai para o primeiro treino. Vamos trabalhar com o horário do Brasil, né? Que são 2 horas a menos, vamos trabalhar com o horário do Brasil. Então, às 6 horas, o treino vai rolar na casa do Alianza Lima. Será um treino de portões fechados, somente amanhã, os primeiros 15 minutos abertos para a imprensa, mas hoje os portões totalmente fechados, né? E eu começo perguntando ao Jean, porque assim, afinal, já é sábado, né? Tá se aproximando. Esses 2 treinos em loco, mesmo sendo na casa do Alianza Lima, qual diferença que pode trazer, já que afinal tá tão perto de acontecer, Jean? Pois é, tudo bom, Lili? Bom dia para você, bom dia para o Felipe. A questão é, o quanto o Abel já definiu o seu time, né? O que ele vai trabalhar nesses treinos? Ele vai trabalhar com o time definido? Ele vai trabalhar para definir o time? Eu acho pouco provável essa segunda hipótese. Acho mais provável que ele já tenha definido o time, né? Muita gente fala da escalação dos 11 que ele poupou na partida diante do Atlético. Conhecendo o Abel, eu não sei se é bem muito assim, óbvio, né? Não sei se dá para cravar que serão os 11 que foram poupados. De qualquer maneira, eu acho que são treinos importantes, né? São treinos que ele consegue fazer tendo o grupo todo junto novamente. Lembrando que muita gente não viajou para o jogo contra o Grêmio, desculpa, não contra o Atlético, para o jogo contra o Grêmio. Então, eu acho que são treinos importantes, evidentemente, e me parece que são treinos mais para ajuste final do que exatamente para uma definição de uma equipe que eu acredito que ele já tenha na cabeça. Agora, esse jogo contra o Grêmio, né? Apesar de ter sido uma derrota, pode ter servido para o Abel para alguma coisa para pensar sobre a final? Porque aí dos 11 que não viajaram, 3 estavam no banco de reservas, né? O Piquerez, o Alan e o Andrés Pereira. Piquerez não entrou, Alan e Andrés Pereira sim. Você acha que esse jogo trouxe alguma coisa, clareou alguma coisa para o Abel?
Então, acho pouco provável. Eu acho que a preocupação com o jogo de sábado é tão grande há tanto tempo que certamente ele já estava estudando, e acho que quem lê o livro do Abel sabe o quanto ele é minucioso nesses jogos específicos, o quanto ele planeja esses jogos especificamente. Acho que esse jogo já está planejado há um bom tempo. Claro que ele mesmo tem dúvidas em relação ao que o Flamengo vai fazer, a qual vai ser a escalação do Flamengo, mas provavelmente ele já montou ali as suas ideias para qualquer que seja a escalação do Flamengo. E acho que talvez o jogo contra o Grêmio sirva mais para você dizer sobre a fase boa ou ruim de um determinado jogador do que exatamente sobre questões táticas, né? Até porque era um time completamente modificado, esfacelado, não é o time que vai entrar em campo. Então, sei lá, para usar um exemplo, o Aníbal mais uma vez falhou num jogo decisivo. Será que o Aníbal tem alguma possibilidade de começar o jogo? Acho pouco provável, sinceramente. Agora, se a gente faz um recorte, né, dos últimos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, é lógico que a sequência é muito ruim, né? Até para uma equipe que está buscando mais um título. Agora, sábado, é um campeonato à parte? Conhecendo o Abel, ele consegue trabalhar isso nos jogadores? Eu acho que sim. Acho que é um jogo completamente diferente. Tanto os jogadores do Palmeiras como os do Flamengo estão pensando nesse jogo há muito tempo, por mais que brigassem e briguem, entre aspas, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é completamente diferente, e não é que nós estamos falando de um Palmeiras que não estava conseguindo jogar futebol em nenhum momento da temporada. Se a gente olhar para o que foi o time em agosto, setembro e outubro, foram boas atuações, várias boas atuações na sequência. O Palmeiras vai conseguir voltar a jogar aquilo que mostrou nesses 2 meses e meio, 3 meses? Acho que é uma dúvida que todo torcedor do Palmeiras tem, do Flamengo também, porque a expectativa é de um grande jogo, mas claro, cada um torcendo pro seu lado. Mota, eu falo também pelos torcedores que estavam aqui ontem à noite, que estão passando aqui pelo hotel. Os torcedores estão confiantes, eles falam, não, o Brasileirão é uma outra competição. Na Libertadores o Abel tem um plano, Mota. Tem um plano. Não dá pra usar que 90 minutos no Allianz é muito tempo, mas 90 minutos no futebol é muito tempo. Tem muita frase, ele é bom de frase, ele é bom de frase. Jailson, a gente no começo passou por esse tema, mas não aprofundou, eu vou jogar pra você. O peso da sequência ruim, né? Porque o Bruno citou essa coisa de preparar pra final. Uma coisa pode estar, embora o torcedor não goste, nem a gente, são coisas diferentes. O brasileiro não tinha que ter sido aliviado, eu não estou dizendo que foi. Mas quanto pesa a sequência ruim pro jogo? Você acha que pesa alguma coisa ou não? Então, acho que o Abel Ferreira ele pode tirar proveito justamente que é a mesma situação bem semelhante a 2021. O Palmeiras também estava embaixo em 2021, o Flamengo estava em alta ali antes da final. E é justamente o que o Abel Ferreira ele sabe mobilizar muito bem seus jogadores. Não só se ele não gosta disso. Não só jogador, atrapalhar. A torcida também. Então ele sabe mobilizar muito bem seus jogadores, seus atletas. Então assim, justamente tá numa fase complicada, a dupla de ataque ali, né, que a gente falou tanto, né, do Flaco Roque, parece ali um pouco desconectada. Ele simplesmente falou ali, tem o quê? 1 semana, 2 semanas? 1 semana, eu acho, que ele falou que tinha que conversar com o Flaco Lopes, que não estava fazendo exatamente o que ele gostaria. Então, assim, ele pode justamente usar esse momento para fazer essa reconexão. Para justamente botar os dois para jogar de novo, para fazer a diferença. Ele está testando ali um 4-4-2, né, em linha, testando 2 volantes, testando linha de 3, enfim. A gente não sabe qual vai ser o sistema adotado pelos... O sistema do Flamengo já é mais consolidado, mas quais serão os jogadores e qual vai ser o sistema que o Abel vai escolher. Mas, enfim, eu acho que ele pode justamente adotar o que ele adotou em 2021. E como o Jean falou, né? Mínimos detalhes, ele gosta. Então, eu tenho certeza que ele já sabe ali, pelo menos, alguma forma de atacar alguma deficiência do Flamengo. Eu vou voltar com a Lili e com o Jean, já a gente vai para o Flamengo. Eu também acho que pesa pouco. Assim, óbvio que tem um valor, não estou dizendo que não, mas eu acho que pesa pouco. Eu acho que a grande questão, o Jean citou a história do Aníbal, a gente estava debatendo, é esse primeiro homem no meio campo. Eu acho que esse é o grande debate do Palmeiras nesse momento. Há outros, evidente, mas esse é um bem palpitante. Eu volto contigo aí, Lili, com o Jean, para vocês trazerem algum tema que, de repente, eu não acione vocês especificamente. Tá bom, essa questão do Aníbal, né, de ter falhado aí no último jogo. A gente sabe que o Abel, né, tem os planos dele, né, tem toda a tática montada por ele. Mesmo sendo um jogo que ele tenha falhado, você acha que tem chances, de repente, do Aníbal entrar nessa decisão? Eu não apostaria nisso, mas eu acho que chance tem. A gente tá falando de um jogador, é bom lembrar, jogador de seleção argentina. Sim. Tem sido convocado pelo Scaloni para a seleção argentina. Então, por mais que ele tenha falhado mais uma vez, ele tenha falhado em momentos importantes da
temporada, acho que alguma possibilidade tem. Mas como o Jailson disse bem, eu acho que é difícil a gente saber, por mais que os 11 poupados, para muita gente, sejam uma indicação de que eles serão os 11 titulares. É estranho em se tratando de Abel Ferreira, que na história dele, né, e a história dele tem 2 títulos de Libertadores, ele sempre faz alguma coisa diferente, encontra uma alternativa, uma solução diferente, até para surpreender o adversário. Então, para mim não é garantia ele ter poupado 11, que esses 11 vão jogar agora no dia 29, nesse sábado. O que ele pode fazer, né, em relação a este problema especificamente que o Mota citou? Ele pode pôr o Fux como primeiro volante, que acho que é o que muita gente está apostando, né? O Fux e o Andréas jogando como volantes ali. A saída do Fux também. Que porque ele tem uma qualidade na saída de bola. Eu acho até que ele pode eventualmente, vou dar uma outra possibilidade, mais improvável, claro, mas ele pode eventualmente ter o Fux como um terceiro zagueiro junto com o Murilo e o Gustavo Gomes. E aí ter o M. Martínez jogando com o Andréas Pereira, porque ele já vai ter 3 zagueiros, então não precisa talvez do Aníbal, mas ele pode ter o M jogando com o Andréas no meio, abre 2 alas, que aí seriam o Piquerez e o Kelvin. O Kelvin também tá mal, a verdade é essa. Poderia ser o Alan, por exemplo, jogando aberto pela direita, e aí ok, Veiga e os 2 atacantes. É uma possibilidade só. Eu acho que é muito difícil a gente querer prever o que vai acontecer, prever qual vai ser a escalação, apesar dos 11 poupados. Porque eu vi muita gente dizendo, poupou 11 já indicou qual é o time da final. Não sei, sinceramente. Exatamente, até por conhecer o Abel, né? Porque o objetivo do Abel era que a equipe, né, os 11 que ficaram em São Paulo, que eles tivessem um dia a mais de treino, não esse deslocamento até Porto Alegre, porque o restante do elenco não teve esse um dia a mais. Mas não quer dizer que seja um indicativo, né, Mota? Amigos, vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí a respeito dessa grande final do Verdão, porque olha só, a ansiedade vai tomando conta, faltam só 2 dias aí, e eu não sei se você já tem planejado aí o que vai rolar no próximo sábado. Agora, a ansiedade, a expectativa, é difícil controlar as emoções pra gente que vive Palmeiras, pra gente que sabe, né, a importância disso. Pô, minha esposa queria fazer planos pro próximo sábado. Irmão, não tem plano nenhum em dia de final de Libertadores, meu amigo. Então, assim, acredito que vocês estão vivendo aí a mesma expectativa, a ansiedade e aquele sentimento talvez incerto, né? Eu acho que é o que eu tenho sentido hoje. É algo que é difícil até mesmo de explicar, cara, porque a gente fica com aquela sensação de não saber muito bem como que o Palmeiras vai chegar nessa final, como que tá o psicológico dos jogadores. Ontem foi mais um dia para desabafar aqui, né, para quem viu o vídeo de ontem, eu já tava meio bolado com a derrota pro Grêmio. Enfim, o Palmeiras tinha tudo para sair campeão aí do Campeonato Brasileiro, mas agora já virou a chavinha, nem quero mais falar sobre isso. Talvez final de temporada a gente tenha que discutir um pouco a respeito das decisões que o Palmeiras tomou ao longo do ano, né, e até mesmo, enfim, de ter aberto mão aí do Campeonato Brasileiro, mas agora o foco é na Libertadores, meus amigos, e aí sobe aquela expectativa, será que o Palmeiras que vai entrar em campo é o mesmo Palmeiras que estava jogando e encantando o futebol brasileiro há 2 meses atrás, ou é o Palmeiras que a gente tem visto nas últimas 5 partidas, um time apático, sem vontade, sem raça? Então a gente fica aí nessa grande dúvida, né? Então, também não quero nem trazer polêmicas aqui, não vou falar a respeito do Abel Ferreira ficar ou não quero comentar sobre isso, não quero comentar sobre a declaração da Leila, somente que ela se posicionou muito bem, mas assim, cara, a final tá aí, né? Acho que agora, nesse momento, todo torcedor vai ficando ali com a expectativa lá em cima. A gente já não produz direito, já não trabalha no mesmo ritmo, agora focar em trabalho só na próxima segunda-feira. Mas torcer aí para que realmente o Palmeiras entre em campo, né, demonstrando muita raça, muita força de vontade. O time já está em preparação aí, como vocês viram, né, já estão no Peru. Foi bem recebido aí pela torcida, né, e a gente espera que realmente faça um grande jogo no próximo sábado e a gente saia aí como tetracampeão da Libertadores, meus amigos. O maior campeão entre os brasileiros. O mais tradicional, dono de todos os recordes aqui no Brasil. Vocês sabem, quando fala de Libertadores, a gente não é igual a alguns times que chega lá e pá, acesso negado. Não, meus amigos, a porta
da Conmebol é aberta para o Palmeiras. Quando vocês olham lá no ranking, a gente tem, é o time que tem mais gols entre os brasileiros na Copa Libertadores, é o que tem mais vitórias em casa, mais vitórias fora de casa, menos gols tomados, mais finais disputadas, mais semifinais e tudo mais. Cara, é absurdo a quantidade de recordes que o Palmeiras tem nesse campeonato. A Copa Libertadores é o Palmeiras, meus amigos, é o mais tradicional e sairemos, se Deus quiser, campeões. Essa é a última quinta-feira da vida de vocês, que vocês são tricampeões da Libertadores, tricampeões da América. A partir da próxima quinta-feira, vocês, eu, todos nós já seremos tetra, meus amigos. Vamos pra cima. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve agora, deixa o seu joinha e tamo junto. Amanhã estamos de volta com mais notícias sobre o Verdão. Então, bora pra cima, avante palestra, grande abraço, valeu família.